vamos lá, vamos começar esse vídeo de hoje da melhor maneira possível. Você tá sabendo quanto ficou o jogo do Flamengo? Peraí, deixa eu pesquisar aqui. 2-1. 2-1. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Muito triste. Ó, tá chorando. Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. Não adianta vir dar explicação. Ah, mas tomou na rabeta. Quietinho. Eu fico muito triste com a notícia dessa. 2-1 do poderosíssimo Central Córdoba. Esse é o Felipe Luiz. É isso aí. E hoje é dia de Fluminense! Salve, salve! rapaz, hoje é dia de Fluminense. Eu vou te falar, o Renato bem corajoso, hein? Bem corajoso para esse jogo. Eu apoio, acho muito interessante, acho inteligente, inclusive eu já tinha pensado nisso e eu vou falar aqui sobre isso no vídeo de hoje, sobre o Renato ter poupado o time, poupado, né? Porque não é bem assim. Eu vou te explicar muito bem depois da vinheta. Então, preste atenção na vinhetinha, daqui a pouco a gente está de volta. Ó, Se inscreve e mete o dedo. inscreve aí e mete o dedo no like. Me dá essa moral, me dá essa força. Apoia aí meu trabalho para que a gente continue cada vez mais crescendo. Eu conto com você para isso. Então, escuta o Tiringa, se inscreve, curte aí e vai além. Comenta também, quero saber a sua opinião. Você está de acordo aí com essa escalação do Renato Gaúcho para o jogo de hoje às 9h30 no Maracanã contra o GV San José? Qual a escalação, Samuel? Vou botar aqui na tela para você. Calma, fica calmo. Ó, Fluminense muito provavelmente vai entrar em campo com Fábio, Thiago, Santos e Ignacio. E aí eu já começo falando aqui por que eu acho que o Renato está sendo muito inteligente para essa partida e eu apoio essa escalação aqui. Primeiro, ele acabou de chegar no Fluminense, não teve tempo de fazer nada, né? Ele chegou, treinou, foi aquele, como ele mesmo disse, foi mais vídeo, né? Ele mostrou ali os vídeos ali para os jogadores, questão de análise tática, para estudar o adversário, algumas correções, mas ele não pôde fazer isso no treinamento. Pelo menos ele não teve tantas oportunidades assim. Ele treinou, acho, um jogo não, teve um treino, né? Que foi ali um treino um pouco mais intenso antes do jogo contra o Bragantino, mas ainda assim muito pouco. Mas a gente já viu uma grande evolução do Fluminense, pelo menos no primeiro tempo contra o Bragantino no Maraca. Já o segundo tempo a gente teve uma queda natural, é muito cedo ainda, ele não teve, como eu acabei de falar, tempo para treinar e para fazer as devidas correções no Fluminense. E aí ele não conhecia os jogadores, então tanto é que ele optou por repetir a escalação do Marcão. E a gente pôde ver um Fluminense jogando de uma maneira bem ofensiva, como ele gosta. E aí, ele não conhece todos os jogadores. E como ele ia fazer para conhecer esses jogadores se ele não tem tempo para treinar? Ele conseguiu dar um treinamento na segunda-feira, se eu não me engano, enquanto os jogadores que jogaram ali uma quantidade maior de minutagem no jogo contra o Bragantino fez aquele regenerativo, né? Ou não sei se ganhou folga, não sei especificamente, você pode botar aqui no comentário se você sabe essa informação. Não é tão importante, mas dando continuidade. O que acontece é que ele precisou, eu vou dar sequência aqui na escalação, mas só para pontuar aqui. Então ele precisou colocar o mesmo time e aí ele já conseguiu ver alguma coisa ali. Ele fez as 5 substituições do jogo, então ele viu quem entrou, o que eles tiveram capacidade de entrar, de entregar. O Keno entrou bem,
O Ganso sem ritmo, então acho que, e aí é uma discussão que a gente pode trazer aqui, ele também está escalado aqui para ser titular, se é hora de colocar ele para iniciar o jogo. Então a gente pode pensar, se ele vai jogar, é porque o departamento médico e o departamento físico do Fluminense estão de acordo e ele está apto para iniciar o jogo. Segundo aí o GE, né? A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, só uma hora antes do jogo que a gente vai ter essa certeza quando o Fluminense divulgar a escalação oficial. Mas eu acho interessante para dar ritmo, porque a gente sabe que o Fluminense tem uma dependência do Ganso, o sistema de criatividade do Fluminense passa por ele. A gente tem o Lescano, também seria interessante, então acredito que no segundo tempo ele deve entrar e ganhar mais uma minutagem. Ele ainda está passando pelo processo de adaptação, a gente vale lembrar que o John Arias precisou de um pouco mais de 6 meses ou um ano aproximadamente para começar a jogar bola no Fluminense, é algo normal e natural de acontecer, tá? E aí ele vai iniciar com o Fábio, que a gente sabe que é titular absoluto. Eu acho até que seria interessante colocar o Vitor Eudes ou até mesmo o Pitaluga, né, para iniciar esse jogo, para a gente ver se eles conseguem passar uma segurança para quando o Fábio ficar suspenso ou bate na madeira 3 vezes, acabar se lesionando. Então a gente tem Vitor Eudes e Pitaluga. Então que o Renato possa até entender o elenco dele, os jogadores dele, seria interessante ele estar utilizando o Vitor Eudes ou o Pitaluga. Então eu até discordo dele ter utilizado aqui o Fábio. O Ignacio, né? Acredito que não seja um jogador que ele conheça. Então, para ele ver o Ignacio jogando no Fluminense, tem também o Thiago Santos, que é um jogador de confiança do Renato. O Renato gosta muito do Thiago Santos e muito provavelmente vai utilizar ele como zagueiro. No Grêmio, o Thiago Santos com o Renato era utilizado como volante, tá? Isso aí foi até o Fernando Diniz que trouxe isso, né? Como ele fez com o Felipe Melo, ele fez também com o Thiago Santos. E aí, uma novidade aqui muito importante é o do Léo Jansen, podendo iniciar a partida aí contra o GV San José. Um jogador de Xerém, a gente sabe que o Fluminense tem uma carência na lateral esquerda, apesar do Fuentes vir jogando muito bem, acabou se lesionando, então a gente não tem um reserva de segurança. O René, apesar de ser um jogador já experiente, a gente sabe que ele oscila muito, e quando ele consegue não oscilar, ele consegue ter uma regularidade, geralmente é que ele joga mal em uma longa sequência de jogos, né? Então, muito difícil ver o René em uma sequência positiva. Então, eu fico com um pouco de receio nessa lateral esquerda, então acho interessante estar fazendo esses testes. Então ele vai utilizar aí muito provavelmente o Léo Jansen para iniciar essa partida, estreia do garoto no time profissional do Fluminense. Bernal é um jogador que muita gente vem falando que ele pode vir a ser titular nesse atual time do Fluminense, então vai ser uma oportunidade dele mostrar que sim, merece ganhar aí a vaga de titular do Fluminense. A gente sabe que a gente está precisando desses 5, né, desse jogador que é mais, como que eu posso dizer, que pega mais firme, né? Não é porque o Martinelli é um bom jogador, a gente sabe da qualidade do Martinelli, mas o Martinelli não é 5, né? Ele não faz esse papel maior de marcação. Ele é aquele jogador que joga mais um pouco para frente. Ele tem uma boa qualidade de passe. E o Bernal é já mais aquele estilo Felipe Melo, né? Que se aproxima um pouco mais do Felipe Melo. Já o Martinelli é um jogador que se aproxima mais ali, um estilo oposto do Felipe Melo. E o Nonato, desde que chegou ao Fluminense, não conseguiu ainda se firmar, então uma oportunidade também para ele mostrar que tá beliscando, pode beliscar ali uma vaga nesse time ou até de subir, né? Que hoje ele é o quarto reserva da volância do Fluminense, não é nem um terceiro, né? Diria até que é o quinto, né? Porque o Lima, né? Ele é mais volante,
apesar dele ter, aparentemente vai ser utilizado com o Renato, um jogador um meia mais avançado, né? Mas a gente sabe que a posição mesmo do Lima é ali de volante. Então, a gente pode considerar que tem o Hércules na frente dele, que tem o Martinelli na frente dele, tem o Bernal na frente dele, né? Então, Hércules, Bernal, Lima, tô esquecendo, né? Enfim, pelo menos o quarto ali, né? Pelo menos o quarto reserva. Eu esqueci de falar a lateral direita, né? Lateral direito, Samuel Xavier, que a lateral direita é aquilo, né? Quem joga, a gente quer que não joga. E aquele que não joga, aquele que a gente quer que joga. Eu até acho que o Guga estava com uma boa sequência. Depois de muito tempo, ele estava conseguindo ter uma sequência no Fluminense. E aí acabou se lesionando. Ele sai bem chateado do jogo. E aí o Samuel Xavier vai ganhar mais uma vez uma oportunidade no time titular do Fluminense. E o Ganso, que a gente já falou um pouco aqui, mas complementando, é importante ele iniciar para ele ganhar ritmo de jogo. E se ele vai iniciar, porque não tem risco, né? É porque ele está 100% ali na questão do coração. Primeiramente, a saúde dele. Então, acredito que se ele vai jogar é porque essa preocupação ela não existe mais. E agora é realmente uma questão de condicionamento físico do Ganso. Então, vamos ver como que ele vai se sair. Eu não espero que ele faça uma boa partida. É claro que eu torço para que ele faça. Mas a gente sabe que ele não está ainda bem fisicamente. E aí, se você não está bem fisicamente, você não consegue, o seu corpo não consegue corresponder tecnicamente. A gente sabe da genialidade do Ganso, da sua maestria, mas ainda não está bem fisicamente. E iniciar a partida é importante para isso. E no ataque, a gente vai ter ali o Keno, que pode vir a ganhar a vaga do Canóbio, tá? O Keno quando tem entrado muito bem, então o Keno pode vir a ganhar essa vaga de titularidade do Canóbio, apesar do Canóbio ter um papel muito importante taticamente nesse Fluminense, mas o Keno, pro estilo de jogo que o Renato gosta, é um jogador que pode vir a ganhar a titularidade, tá? O Serna é um outro jogador que o tipo de jogador, né, que o Renato gosta. Porém, ele não tem qualidade técnica, né? Aquele é um dos melhores bagres que o Fluminense já teve até hoje. Então, assim, é um bagre decisivo. Então, o Serna é decisivo, costuma ser decisivo. Então, vamos ver ele ganhando aí mais uma oportunidade. É um jogador também que se entrega muito. A gente não pode reclamar disso do Serna. E isso é importante até para recomposição, né? E no ataque, ali na centroavança, substituindo o Germancano. E eu particularmente achei que ele ia iniciar, mas é importante que ele não comece, até para descansar um pouco. É o Everaldo. Então o Everaldo ganhando mais uma oportunidade. Ele que não entrou bem, entrou muito mal aí contra o Bragantino. E até agora, o único jogo que ele conseguiu fazer uma boa atuação, na minha opinião, foi contra o Maringá, né? É Maringá ou Marabá? Enfim, aquele jogo que o Fluminense venceu por 8-0, mas isso não é parâmetro, né? É um adversário assim, sem qualidade técnica nenhuma. Então é muito difícil você fazer uma análise de um jogo que até o time do Mano conseguiu fazer 8 gols, né? Aí você tá fazendo uma crítica, no Mano, o time do Mano não pode fazer 8 gols, cara. Do jeito que o Fluminense estava jogando, não tem, é só mesmo o adversário sendo muito ruim mesmo, tá? E aí fica difícil você analisar, né? Você falar que o Fluminense jogou bem contra o adversário que não tem qualidade técnica nenhuma, que, se não me engano, nem a Série D eu acho que joga. Então é difícil você pegar e falar que o jogador jogou bem em um jogo desse, né? Mas foi a melhor atuação dele, né? Foi a melhor atuação do Everaldo. E aí o Fluminense entra com um time completamente reserva, tá? E aí eu acho isso muito interessante, porque quando a gente para analisar, o Renato não tem tempo de treinar. E agora ele vai ter tempo de treinar e também de observar esses jogadores que em tese são reservas. Então você dá uma rodagem por elenco, você consegue estudar essas peças que você não viu jogar, você tem a oportunidade de treinar o time que você utilizou no último jogo, já que eles não vão estar cansados. Então amanhã mesmo
eles vão poder treinar. Acredito que essa, inclusive, seja a programação do Fluminense, né? Cano, John Arias, Lima, todos esses jogadores que o Thiago Silva, o Fábio talvez não vá para o treinamento, porque ele vai jogar o jogo todo, mas apesar de ser goleiro, então, se for considerar, talvez também ele treine, né? Mas enfim, então ele vai ter a estrutura do Fluminense toda apta a treinar amanhã e vai ter mais tempo para treinar esses que são considerados os titulares do Fluminense. E aí, no jogo de hoje, caso alguém sobressaia, ele pode pegar o Freitas, por exemplo, que não fez uma boa partida contra o Bragantino, mas não foi uma das piores. Ele pode pegar, o Ignacio jogou muito bem, eu posso dar uma oportunidade aqui, agora eu vou escalar o meu 11 ideal. Então, Freitas, dá licença aqui. Não sei se isso é o ideal por questão de gestão de grupo, né? Talvez ele não faça isso por essa questão, mas vamos supor que ele vai lá e tem essa coragem de barrar. Então, não seria barrar na minha opinião, né? Mas como ele chegou agora e era o titular, o último a jogar, foi o titular, então acaba sendo barrar, né? Mas não é, o Freitas não é titular desse time, pra mim é o Ignacio. Mas aí vamos supor, o Ignacio ou o Thiago Santos, um desses jogadores sobressaia mais do que o outro. Então ele pode pegar e formar a dupla de zaga com o Thiago Silva, o Thiago Santos ou o Ignacio. O Ganso indo bem no jogo de hoje, que eu acho difícil, porque ficou muito tempo parado, mas ele demonstrando já que está apto a iniciar o próximo jogo contra o Santos. Não acho que seja o ideal, nem que seja o planejamento do Fluminense, mas suponhamos que ele esteja apto. Então o Renato pode já substituir, tirar o Lima e coloca o Ganso ali, entendeu? Então aí o Canóbio, por exemplo, pode vir a ser substituído também pelo Keno. E aí o Renato vai conseguir fazer mais uns testes no treinamento, porque ele vai poder ter um tempo maior de treinamento com esses jogadores, já que eles não vão jogar uma minutagem maior. E geralmente quem entra no segundo tempo joga 15 minutos, 20 minutos, comparece para treinar, né? Quando os que jogaram uma minutagem maior geralmente ou fazem um regenerativo ou ganham folga, né? Então ele vai ter esses jogadores ali treinando. Então por isso eu acho muito interessante o que o Renato aparentemente fez ali de planejamento para esse jogo. E aí é sobre isso que eu queria trazer aqui, debater com vocês. Eu queria saber o que vocês pensam. Vocês acham interessante o Renato tá utilizando essas peças no jogo de hoje, visando conseguir dar uma rodagem no elenco, conhecer o elenco do Fluminense e eventualmente ao decorrer do segundo tempo pode mexer em algumas peças, dar oportunidade para outro jogo, outro jogador. Muito provavelmente ele vai levar jogadores da base também. Eu vi o Davi, né? Ele postou uma foto que vai para o jogo, então vão ter algumas surpresas ali nesse time, na minha opinião, e que pode ser muito interessante para a gente conhecer esses jogadores, ver como eles vão se sair. Muito provavelmente ele vai testar o Paulo Baia, né? Então é um jogo de oportunidades esse jogo de hoje, que é um adversário muito fraco, e apesar do Fluminense não ir com sua força máxima, é obrigação do Fluminense ganhar, e todo mundo espera que o Fluminense vença. Então até por isso eu acho que ele está aproveitando esse jogo para fazer esses testes. E como eu disse, além disso, como esses jogadores, os ditos titulares, não vão jogar uma alta minutagem, não vão ter uma carga alta física no jogo de hoje, então muito provavelmente eles vão poder jogar, vão poder treinar amanhã mesmo. Então ele ganha um tempo maior de treinamento e aí assim ele consegue implementar as ideias deles de jogo. Então achei muito interessante. Eu queria saber de você, o que você pensa. Deixa aqui nos comentários e vamos debater. Vou estar respondendo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, eu vou pedir humildemente que você se inscreva, tá? Isso é muito importante. E que se você puder, além disso, poder compartilhar também aí nas suas redes sociais, vou agradecer também demais. E é isso.
Falamos aqui bastante, 20 minutos aí de vídeo. Então se você gostou, é isso, é o que importa. Fica com Deus e até a próxima aí. Vamos vencer Fluminense. Fica com Deus e até a próxima.